Bom dia e a paz de Deus para todos os irmãos e todas as irmãs, além também de nós saudarmos agora com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nesta manhã de terça-feira, data dessa gravação, dessa pequena reflexão, 20 de outubro de 2020. A gravação desse pequeno vídeo, 10 horas e 22 minutos de hoje. Eu estava aqui, irmãos, orando agora. E como sempre, né, irmão, como a gente fala, irmão, a gente reconhece as nossas fragilidades. A gente reconhece que nós somos falhos, né, irmão? A gente reconhece os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Porque, irmãos, muitos até hoje colocam que a placa de igreja, da sua placa de igreja, é a graça verdadeira. Mas a graça de Jesus Cristo, a verdadeira graça que é chamada Jesus Cristo, que é o nosso Salvador e unigênito Filho de Deus, este é o que não nos deixa permanecer no pecado, e ele nos livra também até da ação e do poder do pecado. As pessoas que estão no mundo, elas não valorizam verdadeiramente as Escrituras, não valorizam verdadeiramente a palavra de Deus. Porque, irmãos, a gente está fazendo essas reflexões não é por nós mesmos, estamos fazendo pela ordem de Deus. Então, é como fala, ele não vai deixar você permanecer no pecado. Eu vou ler aqui a palavra, tá? Nas duas versões. E em seguida, nós vamos refletir versos a versos aqui. Tá bom, irmãos? Então, irmãos, qual é o salário da morte? O pecado. Mas e o salário da vida eterna? O salário da vida eterna é o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, através do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador e unigênito Filho de Deus. Vamos ler na versão da Arca primeiro. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Romanos capítulo 6. Vamos lá. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também o seremos da sua ressurreição. E sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não terá mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer às suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, aos servos daquele a quem obedeceis, ou ao pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado,
foste feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentarei agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se vocês entenderem aqui a palavra, na versão do NTL, vamos ler o verso a verso para vocês entenderem. Então, irmão, o que a gente vai dizer sobre o pecado? O que a gente vai dizer sobre a nova vida em Cristo? O que a gente vai falar dessa situação, irmãos? Será que depois que nós entregamos para Jesus, a gente deve continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? Você tem que fazer uma escolha, a porta larga ou a porta estreita? Qual você escolhe? É claro que você não vai viver mais como um pecador de um ímpio. Você não vai viver mais como ímpio. Uma vez que você entrega a sua vida para Jesus, uma vez que você aceita Jesus como Salvador, você morre para o pecado. Você morre na sua vida de iniquidade. Você morre na sua vida de maldade. Porque nós já morremos para o pecado. Então, como a gente vai poder continuar vivendo nele depois que a gente se entrega para Jesus, irmãos? Com certeza, vocês sabem muito bem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, a gente é batizado para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele. E isso para que, como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Então, quero contar para vocês, irmãos. Eu lamento falar para vocês. Minha graça é minha placa de igreja. Minha graça é aquela outra placa. É aquela lá que me salva. O batismo é só ali. É só lá que vai ter salvação. Você está muito enganado, irmão. Eu achava também que era assim. Eu vivia numa placa de igreja. Eu achava que era a placa que salvava. Mas, irmão, se você não estiver unido com Jesus, se você não tiver convertido verdadeiramente para Jesus Cristo, como uma nova vida em Cristo, se você andar no pecado e mesmo assim viver em Cristo, não se arrepender de seus pecados, não se arrepender de suas maldades, não se arrepender da sua vida errada, como é que você vai ser salvo, irmão? Como é? Você vai viver na religiosidade, como vive as placas de igreja? Você vai viver? Irmão, saiba que a igreja, quando principiou, ela principiou com poucas pessoas em casa. A união entre as pessoas viveu em casa. Tudo começou com uma união de pessoas. No dia de Pentecostes, estavam reunidos e receberam o Espírito Santo, o qual está junto conosco até hoje. Então, a história das placas da igreja vem muito depois. Vai ser franco, irmãos. Você tem que ter firme na sua atitude, na sua decisão, irmãos. Você tem que viver como Cristo pede para nós viver. Nós temos que viver unidos com Cristo Jesus. A gente foi batizado para unidos também com a sua morte, ter lembranças da sua dolorosa morte na cruz, mas que abriu a possibilidade da salvação para cada um de nós. Porque, irmãos, a gente não é batizado, irmão, para viver de qualquer jeito, não. A gente é batizado, a gente tem morrido com os nossos pecados junto com Jesus. Mesmo assim, irmão, a gente não é 100% libertado do pecado, mas a gente não tem a mesma vida de antes. Então, assim como o próprio Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim nós estejamos também vivendo uma vida nova mediante a Jesus Cristo. Pois se fomos unidos com Ele de uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele.
Pensa você que quer ganhar um corpo celestial. Pensa você, como diz na palavra, que nem todo mundo vai descer à sepultura, que nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Pensa você, irmão. Nós estamos vendo o cumprimento da palavra, nós estamos vendo as profecias se cumprindo a cada dia que passa. Então, se você é unido com Jesus, mesmo que você vai nos seus cultos, mesmo que você vá para a tua igreja, para a tua placa de igreja, se você viver em Jesus Cristo, irmãos, olha só como que eu não desconsidero nada, irmãos. Mas na Escritura, se você na tua casa vive uma vida íntima com Jesus Cristo, se você vive meditando nas Escrituras, se você está procurando se santificar e mesmo assim está indo na placa, você vai ser salvo, meu irmão. Você vai ser salva, minha irmã. Independente que estão dentro ou fora da placa. Isso aí, irmão, que é a salvação, é a graça de Jesus Cristo. Independente da forma, irmão, que você está andando com Jesus. Independente da tua simplicidade. Independente dos teus defeitos. Todos temos defeitos. Todos temos imperfeições. Todos somos pecadores. Mas nós temos Jesus Cristo dentro do vosso coração. Porque se a gente andar com Ele, andando unido com Ele, quando o arrebatamento vir, você vai ser transformado. Suas vestes ficarão alvas como a neve. E você subirá em um corpo transformado, junto com Ele, na mesma natureza de Cristo. Pois a gente sabe que a nossa velha natureza, pecadora, ela já é morta, com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Sabe o que é você ser escravo do pecado, irmãos? Tanta iniquidade que você faz, à esquerda, à direita, e as suas vestes, cada dia que passa, só vão ficando contaminadas, só vão ficando pretas, só vão ficando dentro da iniquidade, porque você anda na porta larga deste mundo, escolhe caminhos que Deus não agrada, escolhe decisões, porque tudo é decidido por nós mesmos, irmãos. É nós que fazemos as nossas escolhas, é nós que escolhemos, irmãos, seguir a iniquidade, é nós que escolhemos fazer aquilo que não provém da tua presença. Mesmo assim, até os justos erram, mas não vivem a vida como os ímpios. Sabe quando você nasce em Jesus? Você não está como ímpio mais. Você não vive igual o ímpio. O ímpio pega, toda hora pega. E não tem um arrependimento. O justo não. O justo, quando erra, ele vai para os pés de Jesus. Ele pede perdão, se ajusta com ele, porque nós temos um advogado fiel a cada um de nós. Esse advogado, ele liberta. Esse advogado, ele liberta a nossa alma do pecado. Ele liberta a nossa alma da aflição deste mundo. Ele liberta e nos fortifica bem espiritualmente. E nós sabemos, irmãos, que essa nossa natureza humana, ela já foi morta com Cristo na cruz. Essa velha natureza nossa. A fim de que o nosso pecador fosse morto. Então você não vai viver mais da maneira que você vivia como ímpio. Não é verdade? Mas quem morre fica livre do poder do pecado, né? Se já morremos com Cristo, se você morre em Cristo, como as pessoas que descem à sepultura, se você morre em Cristo, se você andou com Cristo e morre dessa sepultura, você sabe que vai viver com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e Ele nunca mais morrerá, pois a morte não tem poder sobre Ele. Então é como fala, os vivos que a gente fala com consciência espiritual, é os que estão lá no paraíso, é os que estão lá na glória de Deus, esperando a trombeta tocar, ressuscitarem, serem arrebatados e estarem nas bodas do Cordeiro. E os que estão no inferno são os mortos. A Bíblia não fala em Apocalipse capítulo 20 sobre a questão do destino do ímpio? Onde que o destino do ímpio está por enquanto? Provisoriamente ele está no inferno. Ele está no inferno e ele está morto. E ele vai para o juízo final, como está na Bíblia. Ele vai ser julgado por livros no futuro próximo. Ele vai ser julgado pelos livros e será jogado no lago de fogo, que arde como enxofre.
Afinal de contas, quem vive em Cristo, a morte não tem mais poder sobre ele. Sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. Na verdade, se você vive em Cristo, o poder do pecado não tem poder para te derrubar. Você erra, você peca. Todos somos pecadores. Tem quem que não erra às vezes, irmão, por algum pecado, irmão. Quem que não mente, quem que não fornica às vezes, quem que não erra em algum momento. Quem que não deseja uma mulher ao próximo, às vezes, faz coisa errada. Mas o arrependimento vem, irmãos. O Espírito Santo toca. Você se arrepende. Você ajusta as suas vestes. O certo é você não viver pecando. Mas, irmãos, essa natureza humana, ela é falha, irmãos. Mas a nossa mudança é dentro da nossa alma, irmãos. Então, irmãos, nós sabemos que Cristo foi citado e nunca mais morrerá. Pois a própria morte não tem poder sobre ela. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. Assim como também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Então, se você está morto no pecado e você vive numa intimidade plena com Deus, com Jesus, cantando, louvando, meditando nas Escrituras, procurando, né, irmão, manter suas vestes limpas, você é vivo para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. Infelizmente, irmãos, a gente sabe que por um homem veio o pecado e por um homem veio a salvação. Um homem veio o pecado. Quem? Adão, Eva. E por um homem veio a salvação, que é quem? Jesus Cristo. Então, irmãos, quando a tua mente te alertar, quando a tua mente colocar algo que não vem do proceder de Deus, usa do teu consenso espiritual, repreenda aqueles demônios, repreenda aquele desejo pecaminoso, desvia da iniquidade, irmãos. Se santifique cada vez mais, porque sem santificação você não verá a Deus, irmãos. Glória ao teu santo nome. Não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês. Sabe, irmãos, procura se conservar na limpeza espiritual. Conserva tuas vestes espirituais e alvas como a neve. E também, irmãos, não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado. Aí entra a imoralidade, irmãos. Aí entra a prostituição. Aí entra o adultério. Aí entra aqueles pecados sexuais que a gente sabe pesados, né, irmão? Aqueles irmãos, aquela pessoa que fica lá, né, irmão? Estuprando a criança pequena, fazendo sexo com animal, etc. Todas essas imoralidades, toda essa imundícia, irmãos. Então não entrega parte de corpo de vocês para o pecado, para que ele use a fim de fazer o que é mal. Tem gente que usa também para fofocar, usa a língua para humilhar as pessoas, etc. Isso aí também entregar, por exemplo, a tua língua na iniquidade. Então, pelo contrário, como pessoas que vão trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus. Não seja meio termo com Deus, para que Ele use vocês a fim de trazerem aquilo que é direito. O pecado não assim mais dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei do homem, mas pela graça de Deus. É que nem os fariseus, lembra? Criaram leis, decoravam leis, criavam. Se você observar as leis da terra, tem leis, olha, irmão, tem leis que ferem a palavra de Deus. Tem leis que ferem a Bíblia. Tem leis que ferem a palavra de Deus. Você acha que, por exemplo, eu sou favorável a pessoa promover aborto para bebês? Uma criança que mal nasceu e o pai negligente ou mãe negligente quer tirar a vida da criança que tinha direito de viver. Irmãos, ou favorecer o drogado, ou favorecer o violento. Olha, irmão, hoje em dia tem leis que, irmãos, se você ouvir, é um horror, irmãos. É um terror, irmãos. Mas se você viver na graça de Cristo, esta salva.
Vou dar um exemplo para vocês de uma lei que não condiz com a Escritura. Você vai na sua placa de igreja, não vou citar nome de placas aqui, mas vai dizer esse consenso, ainda mais religiosos, né? Você vai na tua placa de igreja, aí o cara faz um monte de doutrina e tem umas que nem tem fundamento bíblico. Estou sendo sincero aqui para vocês, irmãos. Tem umas que não tem nem fundamento bíblico, porque essa lei foi criada pelo homem. Então a lei criada pelo homem não condiz com a Escritura, antibíblico. Mas se você vive na graça de Deus, você verdadeiramente medita nas palavras, sabe o certo, sabe o errado, sabe o que é pecado verdadeiramente, sabe o que não é. Então você vai viver o quê? Na graça de Deus, mediante a quem? A Jesus Cristo. Então, cuidado com a lei do homem. Cuidado com aqueles mandamentos que coloca na tua placa de igreja. Nem tudo vem do proceder de Deus. Tem coisas que são antibíblicas. E coisas antibíblicas diz lá em Gálatas capítulo 1. Que eles são o que, irmãos? O que acontece com a pessoa que muda a lei de Deus? O que acontece? Se ele receber um outro evangelho, ele é o quê? Ele é anátema. Porque persuadido eu agora a homens ou a Deus, eu procuro agradar a homens. Se eu estivesse ainda aguardando os homens, não seria servo de Deus. Porque aquele que muda, irmãos, todo o consenso da Bíblia, você pode ter certeza de uma coisa: é anátema, é mentiroso. E ele vai provar da ira de Deus. Ele vai provar dos juízos de Deus, conforme descrito em Gálatas capítulo 1. E é como fala. O que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que você não deve pecar, irmãos. Irmão, pecado, irmãos, vocês vão perceber que é o poder de morte. Mas como que peca? Se você ler Gálatas capítulo 5, você vai perceber que o que leva para o pecado são as obras da carne. Obras da carne, obras da carne. Olha as obras da carne quais são, que você tem que tomar cuidado. Porque a própria carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Então a guerra é contínua. Então, se você é guiado do espírito, não está debaixo da lei do homem. As obras da carne são essas: ó, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, perejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, o que acontece? Não herdarão o reino de Deus. Esse aqui é a lei do homem. Esta é a lei do pecado. Mas, se você anda pela graça de Deus, você comete os frutos do Espírito, que são elas: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não tem lei contra isso. Os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo se crucificam a cada dia, espiritualmente, de suas paixões e de suas concupiscências mundanas e imundas para o pecado. Porque se a gente vive em espírito, andemos também no espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então toma cuidado com essa parte. Se você continua pecando, então você acha que não é mais controlado pela lei, pela graça de Deus? É claro que não. Pois vocês, irmãos, meus irmãos e minhas irmãs, sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Então você faz uma escolha, irmãos. Sabe que a vida é feita de escolhas. Você sabe que, como está lá em 18 de Ezequiel, você sabe que se você ler aquela parte da Bíblia, você vai saber o seguinte: do que o pai, ele era um pecador e vivia na iniquidade, como está nessa palavra. Mas o seu filho, ele não era igual ao teu pai. Ele vivia fazendo aquilo que agrada a Deus. E o pai não. O pai não valorizava a vida. Então pensa vocês nessa decisão, nessa palavra. Aonde que foi o pai e aonde foi o filho? O pai,
ele foi para a porta larga do mundo e foi para a iniquidade. Resultado, foi para a perdição eterna. Enquanto que o Filho foi para onde? Foi para a vida eterna, foi para a glória de Deus. Então a vida, ela é feita de quê? De escolhas, de decisões. Todas as nossas atitudes, todas as nossas decisões, é como Deus fala. Ele dá o livre-arbítrio para você decidir o que você quer seguir. Se é a Jesus ou se é o mundo. Se é a salvação ou a iniquidade, que leva à perdição eterna. Então, você, irmão, vai andar como escravos daquela pessoa que vocês obedecem? Você vai andar com Jesus ou você vai andar com Satanás? Hein? Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou, pelo contrário, vocês podem escolher e obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Essa aqui é a intimidade. Você não quer andar íntimo com Jesus e com Deus? Escolha Deus, escolha Jesus, escolha a salvação. Ou você quer viver no pecado, na iniquidade, de tantas iniquidades que tem, e ir para a morte? Como diz lá em 20 Apocalipse, quem vai ser julgado no juízo final? Os mortos. Que mortos? Os ímpios. Glória ao santo nome. Mas damos graças a Deus, porque vocês que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração as verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Os ensinamentos que nós estamos falando aqui, não é os ensinamentos da tua placa de igreja. Não é o ensinamento da graça lá da tua placa. É a graça de Jesus Cristo. Aonde que você vai ver o que é certo e errado? Na Bíblia. Nas Escrituras você vai descobrir aquilo que procede corretamente da parte de Deus e aquilo que não procede. Então os ensinamentos que ele fala é do que você entende nas Escrituras. É o pecado que você reconhece, está escrito na Escritura. Aliás, se você ler os profetas, você vai ver muitas histórias. E você vai perceber, por exemplo, quais eram os pecados cometidos com aquela geração, com aquelas pessoas. E você vai condizer com os dias de hoje. E procurar obedecer a Deus e ser aceitos assim por Ele. Porque quem conhece a Bíblia sabe o certo e o errado. Porque você foi escravo do pecado. Você sabe na Bíblia que aquilo não é errado. Então, assim você tem que obedecer de todo o coração as verdades que estão nos ensinamentos que recebeu. Que ensinamento? Os ensinamentos da Bíblia. Não o ensinamento do homem, da lei da tua igreja tal. Glórias a Deus. Mas damos graças a Deus. É como fala, vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. É como falar, todo ser humano é fraco? É. Todo ser humano é falho? É. Todo ser humano tem defeito? Tem. Todo ser humano tem qualidade? Tem. Todo mundo tem seu defeito, todo mundo é imperfeito, todo mundo é desprovido da salvação. Mas Jesus Cristo está no meio daqueles que se arrependem dos seus pecados e andam em espírito e em verdade. Porque uma vez que você foi liberto do pecado, você não é mais escravo do pecado. Glória ao santo nome. Porque eu falo com palavras simples. Porque vocês sabem, vocês são fracos. Porque nós temos essa natureza humana. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade. Não é? A imoralidade, irmãos, não fala só da questão da imoralidade sexual, mas da imoralidade da tua boca, da imoralidade da tua língua, da imoralidade de suas fofocas, da imoralidade que é a iniquidade. Vivendo em fofocas, vivendo em contendas, vivendo em brigas, vivendo em dissensões, vivendo na ira, vivendo na pereja, vivendo na idolatria, vivendo no que for, vivendo na feitiçaria. Enfim, fazem aquilo que é mal, fazem aquilo que é iniquidade. Você vivia nessa prática e da maldade para servir o mal, né? Mas ele diz, entregue-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Em que sentido? Na obediência da palavra de Deus. Na obediência de crer Jesus como Salvador, de você perseverar na fé até o fim para ser salvo.
Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam aquilo que é direito. Vocês não faziam certo, vocês só faziam o errado. Não ajudavam as pessoas, não ajudavam o idoso, não ajudavam em casa, não ajudavam ninguém. Ficavam humilhando as pessoas, ficavam tratando as pessoas como lixo, né? Você foi escravo do pecado por esse sentido. Porém, o que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas que agora tem vergonha? O que você fazia de bom quando você vivia na vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Você pode estar lá maltratando aquela pessoa, tratando como lixo, aleluia, vivendo ali na sua solidão, não ajudando o próximo, não dando de beber, não dando de comer, né? Não se arrependendo dos seus pecados, mas querendo prejudicar as pessoas, tratando como lixo, vivendo do bom, do melhor no mundo, né? E não ajudando o próximo, porque você fazia coisas que dava vergonha da parte de Deus. Pois o resultado de tudo aquilo que você comete desse tipo é a morte. Não é que nem o rico e o Lázaro. O rico tinha tudo do bom e do melhor. Tinha da maravilha. E ele não se vinha para ajudar Lázaro. Ele não ajudava ele a alimentar, não dava um pão, não dava uma água, nada para ele. Ele tinha do bom e do melhor, tinha de tudo, não faltava nada para ele. Porém, o Lázaro vivia das migalhas, vivia dos animais lambendo suas feridas, vivia de muita perseguição. E o que aconteceu com aquele valoroso? Foi para onde? No seio de Abraão. Hoje não pode considerar, depois que Cristo veio, colocou no paraíso, né? Enquanto aquele rico foi para onde? Para o inferno. Foi para o inferno. Foi para um lugar de tormento. É como fala. Mas você foi libertado do pecado. Eles são escravos de Deus. Não é proibido você, meu irmão e minha irmã. Porque você que é do Espírito em verdade, a gente é escravo sim. Não do pecado, mas escravos de Deus. A gente é preso a Ele. A gente é preso completamente a Ele. Porque a gente sabe, né, irmão, que você foi liberto do pecado, mas você é escravo de Deus. Você é propenso à ordem de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Então, se você anda com Jesus, anda na presença de Deus, anda em espírito, anda em verdade, valoriza a palavra de Deus verdadeiramente, conserva no teu coração, mesmo que às vezes você erra, mesmo que você é um pecador e você erra, mas você tem um advogado fiel para limpar as suas concupiscências, irmãos, e ajustar as suas vestes espirituais para a santificação, do qual o próprio presente daqueles que andam em espírito em verdade é a vida eterna. Pois fala no final da Bíblia aqui, ó, dessa palavra. Pois o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a própria vida eterna, que temos em união. Tá vendo aqui a intimidade? União. Tem que viver em intimidade. Eu vou falar união como intimidade. Você tem que viver em intimidade com Cristo Jesus, o nosso Senhor. O próprio presente gratuito de Deus que Ele dá para nós é o quê? É a vida eterna. Através de quem? Através da intimidade. Mudei a união para intimidade. Intimidade com Cristo Jesus, o nosso Senhor. É Ele que salva. Não é a placa de igreja, tá? Não é a tua plaquinha que vai te salvar. Você pode viver indo nos cultos, pode viver lá cantando, louvando a Deus, mas se você não viver em intimidade, unido com Cristo, sua salvação não vai valer de nada no final das contas, tá bom? Sua salvação não vai valer de nada. Aí as pessoas chegam, né, e ficam falando, mas aí tá errado, aí não tá certo. Eu tô falando aqui, tá na Bíblia, meu amigo. Você quer contender? Você quer contender com o que está escrito nas Escrituras? A própria graça aqui não é sua placa de igreja.
A graça não deixa permanecer um pecado. Quem que não deixa permanecer um pecado? A sua graça? A sua placa? É Jesus que não deixa você permanecer um pecado. Ele livra do poder do pecado. Quer discussão? Então eu estou deixando claro aqui nas Escrituras. Porque o que eu falo aqui é dentro das Escrituras. Não é inventando história, não. Não é inventando lei de homem, não. Tá bom? Então, se você não viver em Cristo, você pode ir para os seus cultos, pode cantar, pode louvar, pode tocar, independente da prática que você for. Se você não andar em Cristo, não andar em Cristo mesmo, não viver em intimidade com Ele, você não vai ser salvo. Simples assim. Glória a teu santo nome. Então, esta é a mensagem, irmãos. Fica firme em Deus. Jesus está voltando para levar um povo fiel para a tua glória. Observe os sinais. Observe o que está acontecendo no mundo. E para de ser o intolerante da presença de Deus e o ignorante. Tá bom? Tudo condiz. Em breve estaremos diante de Jesus para serem justificados através da nossa vida. E assim estaremos com Ele para todo sempre, com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que as bodas do Cordeiro será uma festa surreal e só vai entrar lá aqueles que andam com Jesus Cristo. Glórias a Deus. Fiquem com a paz de Deus e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser. Fui, irmãos.